Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Compocast, o meu, seu, o nosso podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. A gente aqui sempre agradecidos ao SECAM pelo gentil apoio, ao Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Você pode visitá-los lá no @SECAMmusica. E também muito agradecidos a vocês pela audiência, pela companhia nessa caminhada. Muito importante saber que as pessoas têm ouvido, têm interagido com a gente. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês e vamos para mais um episódio. Pois bem, hoje a gente tem esse título, uma perspectiva sobre a linguagem da música. Só de tocar nessa expressão, a linguagem da música, a gente já tem tanta coisa para dizer, já fica tanta coisa aqui tangenciada, na verdade. Mas o que eu queria propor e o que eu queria hoje trazer para nos provocar é um entendimento a respeito da linguagem da música, fazendo uma comparação com elementos da linguística. Na verdade, alguns elementos bem fundamentais da linguística. Eu vejo nisso que nós vamos falar aqui hoje uma forte conexão com outras abordagens a respeito da construção do discurso musical. Um exemplo para você é o meu próprio trabalho de pesquisa no doutorado. Dentre as teorias que eu abordo, há uma que é chamada o pensamento sincrético, algo que o professor José Alac, um professor de composição, um pensador a respeito da música, da Universidade de Córdoba, lá na Argentina, ele criou. E depois de um tempo em contato com ele, numa residência artística lá em Córdoba, eu trouxe isso também para minha pesquisa. Mas hoje eu quero falar com você sobre essa proximidade, na verdade propor aqui uma relação de proximidade que parece tão simples e tão natural, mas que nos leva talvez a pensar composição ou procurar caminhos para a composição novos, diferentes, desafiadores, quiçá provocantes. Nós temos na linguística 3 instâncias, eu diria assim. O fonema, você conhece, o morfema e aquilo que é chamado também de semema. É claro que você vai encontrar, sobretudo, essa última instância, o semema, em outras formas, com outras variações. Mas acho que você vai compreender, se você ficar comigo aqui, você vai compreender o que eu quero dizer, por mais que estas expressões tenham alcançado formas diferentes em distintas aplicações, mesmo que ainda assim estejam bastante próximas. Bom, o fonema, na linguística, ele é entendido como a menor unidade sonora com um valor distintivo. Um fonema, uma letra, por exemplo, é um fonema. O morfema, por sua vez, é a menor unidade linguística dotada de significado. E o semema consiste no significado e no sentido de uma palavra. Então percebe que saímos de uma entidade bem mais simples para uma entidade muito mais complexa, sobretudo porque quando falamos de semema e trazemos essa instância para o nosso discurso, a gente percebe bem claramente que o semema ele vai ganhar e vai ganhar valor, obviamente, quando atrelado à subjetividade e à particularidade de cada um.
Eu passo agora então a falar um pouco sobre cada uma dessas instâncias e as suas relações com a linguagem da música. Nós temos em primeiro lugar o fonema. Daí você lembra da definição que nós demos. Nós dissemos assim, que o fonema é a menor unidade sonora com valor distintivo. Então a palavra importante aqui, o termo importante aqui é isso, distintivo, né? Essa distinção. Então, o fonema, na linguística, é preciso que haja essa menor unidade, ela precisa se distinguir de outra unidade. Então, veja a letra A e a letra B, né? Elas são letras, né? Elas são letras. A letra Z também é uma letra, não é? A letra W é uma letra, mas elas são distintas. Então veja que há o traço da distinção. Em termos musicais, o que nós poderíamos aproximar deste conceito é o que chamamos de parâmetros fundamentais do som. Há 4 parâmetros fundamentais no som. A altura, uma nota precisa de uma frequência. Né? A frequência e a altura são sinônimos. A duração, ou seja, esse evento sonoro precisa ter um tempo de duração, porque tudo que existe como matéria, e aqui nós estamos falando do evento físico sonoro, então, ou seja, pode ser entendido como matéria, tudo que é matéria existe no tempo, então é preciso que haja uma duração. Outro parâmetro sonoro fundamental é a intensidade, aquilo que entendemos como dinâmica, né? Um som não existe sem um volume. Pensa aí num volume mesmo de alto, está baixo, está alto, está baixo. Isso é o que chamamos de intensidade dinâmica. E há também a questão do timbre. O parâmetro fundamental é o timbre, porque o timbre revela fonte. O timbre revela uma fonte sonora, porque eu cantando uma nota e você cantando a mesma nota no mesmo tempo, com a mesma intensidade, nós estamos produzindo timbres diferentes, porque as fontes são diferentes. Então veja que aqui em relação ao fonema já há uma aproximação. E aqui é bem interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em altura, quando a gente pensa em duração e quando a gente pensa em intensidade, não há muita diferença entre estes elementos se pensados de maneira sozinhos, né? Então, eu posso pensar no Mi4, tendo tantos segundos de duração e tal dinâmica, né? Mas quando eu penso nisso em um certo timbre, então agora isso começa a se distinguir, porque a mesma unidade sendo executada, esse mesmo som sendo executado por uma flauta é uma coisa, sendo executado por um piano é outra, sendo executado por um fagote é outro, né? Eu estou falando de uma notinha só. Então o fonema se aproxima aqui pela ideia da distinção entre os sons, ao mesmo tempo em que ele se aproxima também, essa concepção de fonema, de cada parâmetro sonoro individualizado. Porque apesar de não haver distinção de uma nota quando a gente não pensa na fonte sonora, há uma distinção entre o que é duração e entre o que é altura, apesar de serem parâmetros fundamentais. Na abordagem do professor José Alac, né, no pensamento sincrético, ele chama isso tudo de PEC, de pensamento expressivo compositivo. Ele vai um pouquinho além. Ele pensa em todas estas coisas, né, e pensa no timbre no segundo passo. Isso está na minha tese de doutorado. Eu sistematizo esse pensamento, uma vez que o professor Alac tem um pequeno artigo escrito sobre isso em 2014, à mão, né? Algo que nem publicado foi. E então, veja que no pensamento sincrético, o fonema tem duas, digamos assim, duas instâncias, né? O que é o PEC e a outra instância seria o vetor interativo, que é o que gera timbre.
Mas para não complicar muito o nosso papo, a nossa conversa, acho que é legal a gente pensar então no fonema, né, na relação do fonema da linguística com a linguagem da música. Nesse sentido da distinção, aí a gente tem que pensar no timbre, né? O timbre é o fator que distingue o som do outro, na verdade. A gente vai pensar, então, no timbre como a distinção e, ao mesmo tempo, pensar nos parâmetros musicais fundamentais sozinhos, porque eles são parâmetros, mas são distintos. Então, há aqui duas maneiras de nós abordarmos um fonema ou o conceito de fonema na construção, né, de uma música. Você pode começar por aí, por exemplo, né, pensando numa composição. Assim como nós queremos sair de uma menor unidade para uma frase na linguística, ou para um texto complexo, ou até para uma simples palavra, a gente pode dar o mesmo passo na composição, no processo de composição musical. Em seguida, nós temos o morfema. E aí, uma vez que estas unidades agora estão assim, muito bem distintas, né, entre si, ou seja, isso aqui é uma fonte sonora diferente, isso daqui tem outra fonte sonora, aqui tem uma fonte sonora, isso aqui, ou seja, as fontes sonoras estão bem distintas, nós podemos provocar entre elas conexões, né? O morfema, né, na linguística, como nós falamos, é a menor unidade da linguística dotada de significado. Então veja que aqui a palavra, que o termo que nos interessa muito é o termo significado. Agora, na linguística, ele usa aqui a menor unidade. A questão na música é a menor, né? Aí o menor a gente vai deixar um pouco de lado, porque nós podemos pensar como um morfema o salto do Mi para o Sol, de um Mi para um Sol, né? Que um clarinete faz de um Mi para um Sol, é um morfema, porque é uma menor unidade dotada de significado, já não é mais um Mi sozinho distinto. Ao mesmo tempo em que a gente pode pensar no Mi, Sol, Si bemol, Lá, desceu para o Dó sustenido, subiu para o Ré, fez um Si, B quadro, subiu para o Dó sustenido, e aí fez um monte de outras notas. Isso tudo é uma menor unidade musicalmente falando. Portanto, a questão não é a menor, mas sim aquilo que tem significado. Porque um Mi sozinho, aquilo que nós chamamos de fonema, né, anteriormente, não possui esse significado na peça, uma vez que ele não está imbuído de ordem. A grande diferença entre o fonema e o morfema, musicalmente falando, é uma relação de causalidade, uma relação de ordem. E aqui um ordenamento que precisa ser mínimo. Ele pode ser local, não precisa ser global, musicalmente falando, mas tem que ser minimamente um ordenamento local. Então veja que o morfema é aquela menor unidade, ou aquela unidade, musicalmente falando, que possui significado. E aqui o salto o que este elemento, o que este inciso, o que este membro de frase, o que esta frase, o que isso quer dizer? E aí eu não estou falando aqui de sentido, ou melhor, não estou falando aqui de significado de emoção, eu estou falando de significado musical. Então há aqui uma série de outras coisas que podem ser colocadas, né, juntamente com esse conceito, né, do conceito de morfema. O que pode significar musicalmente pode ser apenas a simples presença de uma estrutura reconhecível. Pode ser também a atribuição de uma ideia, né? Nossa, esse trechinho aqui, esse membro aqui de frase, eu vou chamar isso de membro de frase, eu vou chamar de frase, vou chamar de uma sucessão de notas. Isso aqui, para mim, é a ideia de alguém subindo uma escada, né? Subindo uma escada, assim.
Então, há um significado. Não, para mim, aqui tem uma ideia de resolução, porque tem aqui, muito bem, a suspensão e o relaxamento muito naturais da música tonal. Não. O que tem aqui é o modalismo. Não, eu estou procurando aqui uma escala perfeita. Então, olha só como eu vou usando aqui os comas. E aqui eu termino, então, essa conta... E aí eu estou usando os comas entre uma nota e outra, e eu estou evitando o sistema temperado, e para mim é aqui que fecha. Enfim, são várias formas de atribuir significado, mas a diferença básica entre o morfema e o fonema é que, enquanto o fonema distingue pequenas unidades, ou seja, na menor unidade possível, o morfema entrega significado àquilo que deveria ser, digamos, o menor possível também, musicalmente falando. Isso é muito interessante, porque daí para frente, ao juntar morfemas, nós produziríamos então aquilo que se entende como o semema. Olá pessoal, eu sou o André Codesso, o idealizador e produtor aqui do Compocast. Estou passando aqui para pedir que você considere nos apoiar. Se você quiser nos apoiar, é só acessar apoia.se/Compocast, outra vez, apoia.se/Compocast, e nos apoiar da maneira que você achar melhor. Assim você nos ajuda a expandir e melhorar o nosso material para, quem sabe, chegar até em mais pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua companhia, e voltemos então ao nosso episódio. Bom, o semema como nós dissemos no início, é aquela instância da linguagem, na linguística, né, que tem a ver com o lugar simbólico. Tem a ver com aquilo que a gente sente, ou aquilo que a gente imagina, ou com aquilo que a gente pensa quando a gente ouve aquele trecho ou aquela música, né? Então, o semema ele é muito mais ligado à particularidade e ao mundo ou às coisas, à compreensão das coisas no campo da metafísica. Então, o semema é a saída completa daquela ideia do campo físico do som e a compreensão do significado do som a partir da experiência que é baseada e que é legitimada pela individualidade ou pela a singularidade daquele que escuta. Então, nesse sentido, o semema ele vai viabilizar um diálogo. É como se a gente pudesse dizer, né, que na experiência, né, a experiência da escuta, né, a música ela se torna então dialógica, porque há uma relação estabelecida entre aquele que escuta e o próprio fenômeno sonoro. Então, se a gente parte de uma menor unidade que se distingue de outra, e aí a gente constrói menores unidades que são dotadas de significado, a gente faz isso na pretensão de que haja um sentido, haja algo imaginado, haja uma ideia por trás de todo esse discurso que estamos construindo. E veja então que a partir deste pensamento nós podemos afirmar que toda ação musical ela é dotada de intencionalidade. Na verdade, eu propus para você ou para nós que a gente partisse do fonema para o morfema até chegar no semema. Sendo que, na verdade, o que nós estamos perseguindo é, na verdade, este semema, aquilo que nós imaginamos antes, para que se manifestasse fisicamente.
E aí é interessante a gente concluir que composição precisa ser um ato intencional, né? E será que pode existir composição sem intenção? Você pode dizer, mas a música aleatória, a música totalmente improvisada, eu acho que isso também é intenção. E que no final das contas, o compositor ele olha, né, ele vê, e aqui eu vou usar um termo estranho, mas tentem me compreender, ele vê uma ideia, ele acessa uma ideia, algo que só existe, obviamente, metafisicamente, não pode ser tocado, não é físico, e ele passa então a construir a partir da linguagem e dessas instâncias e das estruturas da linguagem, caminhos, pontes para aquele lugar imaginado de uma forma A, B ou C, não sei, de formas distintas. Esse lugar da ideia é objetivado, né? Assim, a gente pode então afirmar que toda ação compositiva ela é dotada de intencionalidade. Pois bem, talvez tenha sido um pouco complicado, um pouco abstrato demais tudo o que falamos, mas se você quiser e se você puder, escute outra vez e quem sabe a gente pode trocar mais ideias sobre tudo isso que conversamos aqui neste episódio. Era isso que nós tínhamos para esse episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu espero ter provocado, no mínimo, algum tipo de reflexão com você aqui hoje no Compocast. A gente se vê na próxima. Eu espero você lá. Se você tiver gostado, a gente se encontra. Fica bem. Uma ótima semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.